Em uma de suas observações mais surpreendentes, o telescópio espacial James Webb, atualmente a ferramenta mais sofisticada já construída para explorar o universo, mergulhou nas profundezas do cosmos e encontrou algo que abalou os fundamentos da astrofísica. Não era apenas um achado incomum ou uma peculiaridade cósmica. Tratava-se de um objeto cuja existência contrariava tudo o que as leis conhecidas da física e da cosmologia prevêem. A luz capturada por seus sensores revelou uma realidade tão incompatível com os modelos atuais do universo que obrigou os cientistas a reexaminar o próprio comportamento do espaço, do tempo e da matéria. Antes de seguirmos com os detalhes dessa descoberta extraordinária, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais atualizações. O começo: uma região distante e o brilho do universo primordial. Evento começou com o telescópio observando uma região distante do cosmos, uma parte do espaço repleta do brilho tênue do universo primitivo. Era uma luz que havia viajado por bilhões de anos, emitida não muito tempo após o próprio Big Bang. Os potentes sensores infravermelhos do Webb foram projetados para enxergar as galáxias mais antigas e distantes, olhando tão profundamente, no tempo que seria como assistir ao universo despertar de seu sono primordial. Nesta missão, os astrônomos esperavam catalogar algumas das primeiras galáxias, estruturas pequenas e caóticas que estavam apenas começando a se aglutinar. Mas o que o telescópio revelou foi algo totalmente diferente. Contrariando as expectativas, aninhada nas sombras do tempo profundo, havia uma galáxia enorme, completamente madura, que parecia incrivelmente antiga e bem formada. Essa galáxia, com seus braços espirais e núcleo estruturado, se assemelhava a algo que só deveria ter se formado após bilhões de anos de evolução cósmica. No entanto, lá estava ela, existindo quando o universo tinha menos de 400 milhões de anos. De acordo com o modelo cosmológico padrão, era cedo demais para que uma estrutura tão organizada e massiva tivesse emergido. O telescópio Webb não estava apenas fotografando a história, estava fotografando um paradoxo. Essa única imagem lançou a física teórica em um redemoinho. O universo primitivo deveria ser um lugar tumultuado, uma névoa caótica de partículas e radiação, ainda resfriando, ainda se expandindo, ainda formando os primeiros blocos de construção das galáxias. Acreditava-se que as estrelas daquela época eram enormes, de vida curta e espalhadas, formando galáxias irregulares que nada tinham a ver com as espirais majestosas que vemos hoje. Mas essa descoberta sugeria um processo evolutivo radicalmente acelerado. Ou talvez um mecanismo completamente diferente de formação galáctica que nunca havia sido considerado. As implicações foram imediatas e profundas. Se galáxias como essa estavam se formando tão cedo, isso significava que os materiais brutos para estruturas complexas, poeira, elementos pesados, sistemas estelares estáveis, estavam presentes, muito antes do que se imaginava. Isso indicaria que a nucleossíntese estelar, o processo pelo qual as estrelas forjam elementos mais pesados, deve ter ocorrido de maneiras que desafiam a compreensão atual. Ou a primeira geração de estrelas viveu e morreu muito mais rápido do que os modelos prevêem, ou algum processo desconhecido acelerou o enriquecimento do cosmos. Em qualquer dos casos, as teorias fundamentais que explicam a sequência e o tempo da evolução cósmica de repente ficaram em terreno instável. Os cientistas começaram a considerar possibilidades extraordinárias. A matéria escura poderia estar desempenhando um papel muito mais dinâmico na formação das primeiras galáxias. Haveria algo fundamentalmente errado na forma como o desvio para o vermelho é interpretado, levando a erros no cálculo da idade e da distância desses objetos? Ou esse encontro seria um marco apontando para uma nova física, talvez envolvendo modificações nas leis da gravidade em grandes escalas, ou até mesmo a existência de universos paralelos se misturando ao nosso? O mistério se aprofunda. Novas observações revelam que o caso não era isolado. O Webb começou a detectar mais galáxias nesse período inicial que eram grandes demais, brilhantes demais e estruturadas demais para serem explicadas com facilidade. Um aspecto particularmente desconcertante era a assinatura de luz da galáxia. O espectrógrafo do telescópio revelou impressões digitais químicas incompatíveis com as expectativas. Em vez de gás de hidrogênio e hélio puro, do qual deveriam ser feitas as primeiras estrelas, havia sinais de carbono, oxigênio e até traços de ferro.
Esses são elementos formados nos corações das estrelas e espalhados pelo espaço em supernovas. Para que estivessem presentes em tais quantidades, gerações inteiras de estrelas teriam que viver e morrer antes que essa galáxia existisse. Esse cenário parecia implausível, dadas as limitações de tempo, sugerindo ou uma linha do tempo acelerada dos ciclos de vida estelar, ou um mecanismo completamente desconhecido de formação de elementos. Além disso, a estrutura da galáxia era assustadoramente refinada. Seus braços espirais não eram os redemoinhos desordenados de detritos cósmicos primitivos, mas características graciosas e firmemente enroladas, orbitando um núcleo luminoso. Esse tipo de estrutura exigia mais do que apenas tempo. Exigia estabilidade, gravidade e interações ao longo de centenas de milhões de anos. Como então tal ordem poderia emergir do caos cósmico tão pouco tempo após o nascimento do próprio tempo? A estrutura gravitacional necessária para formar tamanha complexidade não deveria sequer existir ainda. A noção de que buracos negros massivos, âncoras dos núcleos galácticos, poderiam ter se formado e amadurecido rapidamente só aumentava a incredulidade. Para além da estrutura da galáxia, seu comportamento também desafiava as expectativas. Sua curva de luz, o padrão de brilho ao longo do tempo, sugeria um nível de dinamismo que não se esperaria no universo primitivo. Havia flutuações, possíveis sinais de núcleos galácticos ativos, ou até mesmo de quasares, que são alimentados por buracos negros supermassivos. Se tais processos energéticos estavam ocorrendo nesse estágio do universo, então as condições para a formação e crescimento de buracos negros deveriam ter sido completamente diferentes do que se acreditava. Isso exigiria uma reavaliação da linha do tempo para o nascimento desses titãs cósmicos e dos ambientes que os alimentaram. A existência de uma galáxia como essa também tinha implicações profundas para a formação de planetas, e, por extensão, para o potencial de vida precoce. Se as galáxias estavam se formando tão rapidamente e com tamanha diversidade química, então os blocos fundamentais para planetas, elementos rochosos, água, compostos de carbono, poderiam ter estado presentes bilhões de anos antes do esperado. Isso ampliaria dramaticamente a janela potencial para o surgimento da vida no universo. Enquanto a Terra tem apenas cerca de 4,5 bilhões de anos, essa descoberta sugere que condições habitáveis podem ter existido em outras galáxias quando nosso planeta ainda era apenas um lampejo no olho cósmico. A precisão e a clareza do telescópio Webb permitiram que essa galáxia fosse estudada em um nível de detalhe sem precedentes. Sua resolução era tal que regiões individuais de formação estelar puderam ser mapeadas, e os fluxos de gás dentro dos braços galácticos rastreados. Essas observações ofereceram um vislumbre, não apenas de uma galáxia misteriosa, mas de uma versão radicalmente diferente do universo primitivo. Um universo mais maduro, mais ativo e muito mais estruturado do que a narrativa cosmológica padrão permitia. Era como se o Webb tivesse sintonizado uma história alternativa do cosmos, revelando um manual cósmico que divergia completamente do roteiro esperado. O que tornava esse encontro ainda mais impressionante era sua total afronta à probabilidade estatística. Se apenas uma galáxia como essa existisse, poderia ser descartada como uma anomalia. Mas, à medida que o Webb continuava a vasculhar os céus, mais dessas galáxias antigas e impossivelmente evoluídas começaram a aparecer. Cada nova detecção fortalecia a ideia de que aquilo não era uma exceção, mas parte de um capítulo oculto na história do universo. Um capítulo que havia permanecido inédito até agora. Não se tratava apenas de uma pequena revisão nas teorias existentes. Era uma mudança de narrativa tão fundamental que ameaçava tornar obsoletas vastas porções da literatura astrofísica. O telescópio Webb, nesse único encontro, redefiniu o que significa explorar o espaço. Ele não encontrou apenas uma galáxia antiga, revelou uma falha na maneira como se pensava que o tempo e a matéria interagiam em distâncias cósmicas. Apresentou um objeto que, por todos os direitos, deveria ter levado o dobro da idade do universo para se formar. E mesmo assim, havia se formado, amadurecido e emitido sua luz através do vazio apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Cada cálculo, cada modelo, cada equação elegante que guiava a astronomia há décadas foi de repente colocado em revisão. À medida que as teorias lutavam para acompanhar as observações,
alguns cientistas começaram a olhar além da cosmologia convencional. Essa galáxia poderia ser evidência de um universo anterior, renascido em um ciclo cósmico? Seria um remanescente de uma época pré-Big Bang, preservado por meio de uma física ainda desconhecida? Outros especularam que poderíamos estar testemunhando os efeitos de fenômenos em dimensões superiores, onde estruturas de outros reinos se imprimem sobre o nosso espaço-tempo. Essas ideias, embora provocativas, já não eram mais devaneios marginais, mas caminhos de investigação necessários diante de evidências que se recusavam a ser ignoradas. Esse encontro impossível era mais do que um ponto de dados. Era um chamado para repensar as suposições mais profundas sobre o cosmos. Desafiava a noção de que o universo possui uma história singular e previsível, e sugeria uma realidade onde o tempo flui de maneira diferente, onde galáxias se forjam em cadinhos de leis desconhecidas, e onde o próprio universo pode ser muito mais antigo, estranho e complexo do que jamais se sonhou. O telescópio espacial. James Webb fez o que nenhum outro instrumento havia conseguido. Não apenas observar o universo, mas revelar o quão pouco realmente sabemos sobre ele. A cada novo dia, mais luz dessa galáxia impossível alcançava os instrumentos do Webb, trazendo consigo mais perguntas do que respostas. Pesquisadores se debruçaram sobre os dados, recalibrando modelos, cruzando observações e buscando um arcabouço teórico capaz de conter tal revelação. Mas por ora, o encontro permanecia um enigma entalhado no tecido do cosmos. Um lembrete de que, mesmo na era de uma tecnologia sem precedentes, o universo ainda guarda segredos que superam o alcance da imaginação humana. Essa descoberta singular, nascida de fótons que viajaram através do próprio tempo, marcou uma nova era na astronomia. Um espaço inexplorado. Foi um momento em que o véu se ergueu, mesmo que brevemente, e revelou, não uma imagem mais clara do cosmos, mas um espelho refletindo a profundidade infinita de nossa ignorância. O telescópio espacial James Webb, projetado para iluminar o passado, acabou lançando uma sombra sobre tudo o que se pensava saber, revelando que na vasta imensidão do espaço profundo, o impossível não significa o falso, significa o não descoberto. No momento em que o James Webb registrou seu encontro impossível no espaço profundo, um novo capítulo na astronomia observacional começou. Um capítulo que rapidamente se desviou do roteiro confortável escrito ao longo de décadas de pesquisa cósmica. À medida que mais dados chegavam, revelando novas camadas de estranheza em torno da anomalia, os pesquisadores perceberam que o que inicialmente parecia uma descoberta isolada era, na verdade, a primeira rachadura em um enorme muro de suposições não examinadas. Essa anomalia não era uma curiosidade passageira. Era a ignição de uma revolução científica. O que tornava essa descoberta ainda mais chocante era a simetria e a consistência interna do objeto. Sua dinâmica rotacional não apenas era compatível com o vínculo gravitacional, mas também incomumente estável, especialmente para uma época tão inicial na vida do universo. A taxa de rotação da galáxia, quando analisada em relação à sua distribuição de massa, sugeria um grau de maturidade galáctica, que normalmente exigiria vários bilhões de anos de fusões, interações e processos de retroalimentação interna. No entanto, ali estava um sistema galáctico que havia alcançado toda essa complexidade dentro de meros centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essa estabilidade implicava uma coerência mais profunda, talvez pré-estabelecida, na física do universo que desafiava a causalidade convencional. À medida que os cientistas mergulhavam mais fundo no movimento do objeto e nos efeitos de lente gravitacional, mais peculiaridades surgiam. O campo gravitacional ao redor dessa galáxia era desproporcionalmente intenso em comparação com sua massa visível. Normalmente, essa discrepância é atribuída à matéria escura, a estrutura invisível que mantém as galáxias unidas. Mas a distribuição da influência gravitacional, nesse caso, não correspondia aos halos de matéria escura esperados. Parecia mais concentrada e ordenada, ao contrário dos halos difusos e amorfos que geralmente se veem ao redor das galáxias contemporâneas. Isso levantou questões sobre estarmos diante de um novo tipo de interação gravitacional, possivelmente um estado desconhecido da matéria, ou até mesmo um regime de gravidade modificada que só se manifesta em certas escalas ou limiares de energia. Complicando ainda mais o cenário estava o isolamento relativo da galáxia.
No universo primitivo, galáxias geralmente se formavam em aglomerados densos, ou proto-superaglomerados, com sua formação influenciada por campos gravitacionais compartilhados e filamentos cósmicos. No entanto, essa galáxia estava sozinha, desligada da teia habitual de galáxias irmãs. O vácuo ao seu redor era incomumente limpo para sua idade. Havia uma ausência notável dos sinais típicos de colisões passadas, como trilhas estelares ou braços perturbados. Esse isolamento era desconcertante. Sugeria ou um processo de formação muito diferente, ou algum tipo de mecanismo oculto que protegesse esse sistema do tumulto cósmico usual. A ideia de que uma estrutura tão organizada poderia evoluir em um bolsão intocado do universo primitivo implicava que a estrutura em larga escala do cosmos pode ser mais variável e menos determinista do que se supunha. A geometria da galáxia também era surpreendente. A forma não era apenas uma espiral genérica. Apresentava características de uma galáxia espiral barrada, com uma barra central proeminente e braços formadores de estrelas bem definidos se estendendo para fora. Espirais barradas normalmente evoluem de galáxias espirais comuns por meio de interações gravitacionais complexas e evolução secular ao longo de bilhões de anos. A presença de tal arquitetura em um objeto supostamente primordial levantava a questão: o universo teria desenvolvido um mecanismo de evolução morfológica acelerado? Ou seria essa galáxia uma testemunha de leis de formação galáctica que só agora vieram à luz? As cores emitidas pela galáxia também contrariavam as expectativas. Seu espectro de luz não apresentava o tom avermelhado típico de objetos com alto desvio para o vermelho. Em vez disso, mostrava gradientes de luz ultravioleta e infravermelha próxima, que pareciam oscilar ou flutuar quando observados ao longo do tempo. Essas variações de cor não podiam ser atribuídas apenas a padrões de desvio para o vermelho conhecidos ou a efeitos Doppler. Alguns pesquisadores especularam que essa oscilação de cor poderia indicar padrões de interferência em escala quântica ampliados a proporções galácticas. Uma ideia que beira a ficção científica, mas que não pôde ser imediatamente descartada, dados os dados concretos. Chegou-se até a propor a possibilidade de que o que Webb viu não fosse uma única galáxia, mas um eco sobreposto de múltiplas galáxias entrelaçadas por lente gravitacional, ou alguma forma exótica de distorção espacial originada por efeitos relativísticos desconhecidos. Após esse encontro, teóricos começaram a vasculhar dados antigos de satélites, questionando se objetos semelhantes não teriam sido ignorados por instrumentos como Hubble ou Spitzer, devido à sua menor sensibilidade no espectro infravermelho. Análises retrospectivas de sinais ambíguos e anomalias tênues revelaram pistas sutis de que tais galáxias podem ter aparecido antes, discretamente, fracamente, quase invisivelmente, mas foram descartadas devido aos limiares de ruído ou ao viés de confirmação em favor dos modelos conhecidos. A implicação era perturbadora. Talvez estivéssemos olhando para o impossível o tempo todo, cegos pelas expectativas incorporadas em nossos algoritmos e metodologias. Talvez o mais fascinante fosse a relação entre a galáxia e o próprio tempo. Alguns modelos começaram a considerar a possibilidade de o tempo se comportar de maneira diferente em regiões distintas do universo, possivelmente devido a variações na densidade de energia do espaço. Bolhas de tempo cósmico. Surgiu a noção de bolhas de tempo cósmico, zonas onde o tempo poderia se expandir ou se contrair a ritmos distintos, dependendo da curvatura local do espaço-tempo, influenciada por fatores ainda desconhecidos. Dentro dessa estrutura, a galáxia impossível talvez não tenha se formado rapidamente em um universo jovem, mas sim evoluído em um ritmo normal, dentro de uma região onde o tempo fluía mais lentamente em relação ao cosmos ao redor. Isso criaria a ilusão de uma evolução acelerada quando vista da nossa perspectiva. Embora altamente especulativa, essa ideia fornecia uma ponte instigante entre a mecânica quântica, a relatividade geral e a cosmologia. Outra interpretação radical envolvia o princípio holográfico. A ideia de que o universo que observamos é uma projeção tridimensional de informações codificadas em uma superfície bidimensional distante. Se for verdade, isso implicaria que a galáxia distante não seria tanto um objeto físico, mas uma representação renderizada de dados cósmicos. Essa ideia
emprestada da teoria das cordas e da termodinâmica dos buracos negros, sugeria que o encontro com essa galáxia era, na verdade, um encontro com o próprio código subjacente da realidade. Isso abria as portas para uma metafísica experimental. Talvez o Webb tenha captado uma falha na projeção cósmica, um fragmento de código vazando através do tecido do universo observável. Alguns astrofísicos também passaram a considerar a ideia de anomalias na inflação do universo primitivo. A teoria da inflação propõe que o universo passou por uma rápida expansão logo após o Big Bang. Mas alguns hipotetizam que certas regiões possam ter se expandido de forma diferente, levando a condições locais vastamente distintas. Se essa galáxia tivesse se formado em uma bolha que se inflou mais lentamente, ela poderia ter tido condições mais favoráveis ao desenvolvimento rápido. Nessa visão, nosso universo seria um mosaico de bolsões inflacionários, cada um com sua própria linha do tempo e conjunto de leis físicas. Alguns propícios à maturação galáctica acelerada, outros seguindo o roteiro lento e familiar. Enquanto isso, modelos de ondas gravitacionais de alta resolução foram integrados à análise. Embora a detecção de ondas gravitacionais a essa distância ainda pertença ao campo da ambição teórica, simulações foram feitas para estimar que tipo de assinatura gravitacional uma galáxia como essa teria deixado se tivesse interagido com seu entorno. Os resultados sugeriram padrões de ondulações incompatíveis com as fusões padrão de buracos negros ou estrelas de nêutrons, levando à ousada proposta de que esse objeto possa ter se originado através de um mecanismo de colapso gravitacional completamente diferente. Talvez o colapso de uma forma exótica de matéria, ou até mesmo um fio cósmico remanescente do universo primordial. À medida que o Webb continuava sua missão, os dados começaram a mostrar que esse não era um caso temporal isolado, mas um entre muitos nós em um padrão mais profundo. Uma segunda, depois uma terceira. E, eventualmente, meia dúzia de galáxias foram encontradas em condições cósmicas semelhantes, todas desafiando as regras de tempo, massa, luz e estrutura. Não eram clones idênticos, mas cada uma exibia algum tipo de anomalia no desenvolvimento. Riqueza incomum em metais, massa desproporcional ou morfologia excessivamente complexa para sua idade. A impossibilidade estatística de tantas coincidências corroía o argumento de que se tratava apenas de erros de observação ou falhas instrumentais. Um novo modelo cosmológico seria necessário, um que não apenas ajustasse parâmetros, mas reescrevesse o código. Paralelamente a essas descobertas, o campo da pesquisa de exoplanetas também se viu revigorado. Se galáxias estavam evoluindo mais rapidamente, talvez os planetas também tivessem começado mais cedo. A possibilidade de que alguns desses sistemas pudessem abrigar civilizações extintas há muito tempo, ou biosferas ancestrais, deixou de ser mera especulação. Tornou-se um ponto legítimo de investigação. Sinais antes descartados como ruído estatístico ou interferência instrumental foram reexaminados à luz da descoberta do Webb. A astrobiologia deixou de ser apenas o estudo da vida que pode existir, agora. Expandiu-se para incluir a possibilidade de vida que surgiu e desapareceu antes mesmo de a Terra ter esfriado. O papel dos buracos negros nessa narrativa também se tornou mais central. Buracos negros primordiais, âncoras ou aceleradores cósmicos. Surgiu uma nova hipótese sugerindo que buracos negros primordiais talvez tenham atuado não apenas como âncoras galácticas, mas como aceleradores cosmológicos, regiões onde matéria, energia e até mesmo informação poderiam ser comprimidas e transformadas de formas ainda não modeladas. Se alguns desses buracos negros primordiais possuíam propriedades além das atualmente conhecidas, se podiam gerar estrelas, semear galáxias, ou até mesmo induzir expansões localizadas do espaço. Talvez fossem os arquitetos dessas galáxias impossivelmente precoces. Explodiu uma colaboração interdisciplinar. Físicos quânticos, cientistas de dados e filósofos da ciência encontraram um terreno comum na necessidade de interpretar um universo que já não seguia extrapolações lineares do passado. Ferramentas de inteligência artificial foram empregadas para vasculhar terabytes de dados observacionais em busca de correlações ocultas entre as anomalias. Algoritmos de aprendizado de máquina começaram a detectar padrões sutis que apontavam para uma estrutura cósmica mais profunda, um ritmo
fractal ou uma sinfonia subjacente de forma e energia se desenrolando em escalas muito além da compreensão humana. A cosmologia teórica, antes guiada principalmente por matemática elegante e especulações filosóficas, agora tinha uma veia rica de dados brutos e inegáveis para explorar. A galáxia impossível tornou-se a pedra angular do que alguns passaram a chamar de arqueologia cósmica. O estudo não apenas do que está longe, mas do que está profundamente enterrado no substrato do espaço-tempo. O universo, ao que parece, guardava segredos não apenas na distância, mas na complexidade de seu desdobramento. O encontro impossível do telescópio espacial James Webb não apenas alterou o consenso científico, ele quebrou a ilusão de que o cosmos estava completamente mapeado. Lembrou à humanidade que o universo não tem obrigação de ser compreensível, que os mapas traçados, mesmo com nossas ferramentas mais avançadas, ainda podem ser inadequados para o terreno que se estende à frente. E à medida que cientistas em todo o mundo continuam a vasculhar as profundezas do espaço, o legado dessa descoberta só cresce. Ele vive não apenas em artigos acadêmicos e bancos de dados, mas na mente daqueles que agora veem o universo não como um quebra-cabeça resolvido, mas como um mistério vivo e pulsante. Neste momento, o espaço deixou de ser a fronteira final. Tornou-se o início de algo ainda mais profundo. Não apenas um vazio a ser cruzado ou um domínio a ser explorado, mas uma vasta e incognoscível estrutura que reflete de volta os limites da compreensão humana. O telescópio espacial. James Webb, por meio de uma única observação improvável, reacendeu a essência da ciência, o abraço da incerteza e o fascínio pelo desconhecido. E isso, mais do que qualquer medição ou equação, talvez seja sua maior contribuição para a história das estrelas. Quanto mais o James Webb mergulhava no universo primitivo, mais ele revelava um domínio que parecia alienígena. Não apenas em termos de distância ou escala, mas na própria lógica que o regia. Após o encontro impossível com aquela galáxia, madura e estruturada dos primórdios do cosmos, o telescópio passou a observar peculiaridades que iam muito além de anomalias isoladas. Não eram apenas exceções ao pano de fundo da teoria aceita. Elas formavam uma constelação de contradições que, juntas, apontavam para uma camada completamente não reconhecida da arquitetura cosmológica. Novos alvos, selecionados para investigar a mesma época da descoberta original, começaram a gerar resultados progressivamente mais inexplicáveis. Por exemplo, várias galáxias exibiram não apenas riqueza química, mas anomalias de composição, proporções de elementos que desafiavam os padrões conhecidos da nucleossíntese estelar. Em vez das proporções esperadas, dominadas por hidrogênio e hélio, havia galáxias com assinaturas abundantes de elementos como magnésio, silício e até platina. E esses elementos não apareciam apenas em quantidades residuais. Em alguns casos, surgiam em concentrações que sugeriam ciclos intensos de reciclagem estelar. Mas tais ciclos exigiam tempo. Um tempo que simplesmente ainda não havia se passado. Isso apontava para um mecanismo oculto, talvez um sistema de geração estelar hipereficiente ou até mesmo uma origem não estelar para elementos pesados. Uma hipótese radical postulava a existência de interações primordiais entre partículas capazes de gerar elementos diretamente, sem a necessidade da fusão estelar. Essa ideia, se validada, desmontaria a noção de que as estrelas são os fornos exclusivos da tabela periódica. Ela sugeria que o universo primitivo poderia abrigar uma química tão complexa quanto a do nosso próprio sistema solar, não pelo caminho familiar da evolução estelar, mas por meio de uma física ainda não observada ou compreendida. Enquanto isso, a atenção voltou-se à distribuição espacial dessas galáxias anômalas. Diferente da estrutura geralmente uniforme prevista pela teoria da inflação e pela radiação cósmica de fundo, essas regiões pareciam agrupadas espacialmente, em um padrão vagamente coerente. Um fio invisível de uma geografia cósmica incomum. A forma e a distribuição desses aglomerados sugeriam uma influência desconhecida, moldando-os, um arquiteto cósmico esculpindo matéria e energia de maneiras precisas e não aleatórias. Isso reacendeu o interesse pela topologia cósmica, o estudo da forma em larga escala do universo, e se influências de dimensões superiores poderiam estar ditando a configuração local da matéria. A sugestão de que a própria geometria poderia ser mais dinâmica e variável localmente do que se pensava
abriu novas interpretações da relatividade geral. Certas equipes começaram a teorizar que o espaço-tempo poderia possuir propriedades localizadas semelhantes a transições de fase, como ocorre na física da matéria condensada. Em essência, o universo poderia conter bolsões onde o tecido da realidade passaria por mudanças, alterações sutis na curvatura e conectividade do espaço e do tempo que permitiriam o desenvolvimento estrutural mais rápido do que o esperado. Esses bolsões de fase cósmica poderiam explicar não apenas a formação anômala de galáxias, mas também comportamentos gravitacionais inesperados em estruturas primordiais. Intrigantemente, dados adicionais revelaram uma classe específica de galáxias, exibindo uma forma de atividade estelar sincronizada. Suas estruturas internas pulsavam com ondas de formação estelar, que se espalhavam pelos braços como um sinal coordenado. Esse padrão não podia ser explicado apenas por dinâmicas internas. A coerência sugeria uma influência externa. A ideia de que poderia haver comunicação ou causalidade intergaláctica em tempos tão remotos começou a ganhar força. Uma proposta envolvia um tipo de campo quântico de fundo, talvez um resquício, dos primeiros microsegundos do universo, oscilando através de distâncias vastas e desencadeando reações em escala galáctica. Esse campo funcionaria como um metrônomo, regulando processos em regiões que, de outra forma, estariam causalmente desconectadas. Enquanto alguns olhavam para fora, outros voltaram-se para dentro, para o próprio telescópio. Seria possível que os sensores do Webb fossem sensíveis a fenômenos nunca antes observáveis? Talvez até captando, acidentalmente, fenômenos fora do espectro eletromagnético? Embora projetado principalmente para a imagem infravermelha, a sensibilidade e estabilidade sem precedentes do Webb poderiam torná-lo uma ferramenta capaz de detectar interações fracas entre partículas ou até indícios de campos quânticos exóticos. Alguns chegaram a especular se o Webb não estaria percebendo apenas matéria e luz, mas também impressões deixadas por ciclos cósmicos anteriores. Uma ideia enraizada no controverso arcabouço da cosmologia cíclica conformal, que postula que o universo passa por épocas de expansão infinitas, cada uma começando de novo, mas retendo ecos sutis da anterior. Isso reverberava em outro detalhe estranho: flutuações de fundo em regiões desprovidas de galáxias visíveis. Em vários casos, áreas do espaço profundo registraram assinaturas de energia incomuns, de baixa intensidade, que não correspondiam a nenhuma radiação de fundo conhecida. Essas flutuações energéticas eram estruturadas demais para serem ruído, mas fracas e desorganizadas demais para representar matéria tradicional. Os padrões lembravam vagamente os perfis teóricos de energia de vácuo em decaimento ou os remanescentes de estados de falso vácuo da teoria da inflação. Se confirmados, poderiam implicar que nosso universo ainda estaria em transição entre estados energéticos, um universo incompleto, ainda se assentando nas próprias leis físicas. Outro eixo de investigação surge da análise de polarização. Os instrumentos de polarimetria do Webb foram projetados para analisar a orientação das ondas de luz, e, em algumas dessas galáxias, a luz polarizada era incompatível com dispersão por poeira ou campos magnéticos. Em vez disso, a luz parecia torcida em um padrão consistente com a interação de partículas quirais, partículas que se comportam de forma diferente dependendo de sua orientação. Isso chamou a atenção para a possibilidade de mão no universo primitivo. Um viés de simetria que poderia ajudar a explicar por que a matéria domina sobre a antimatéria. Se essas interações fossem comuns no universo inicial, poderiam ter gerado efeitos em cascata na formação de galáxias, estrelas e talvez até da própria vida. Astrobiólogos ficaram particularmente intrigados com essa revelação. Um viés quiral nos processos de formação cósmica poderia significar que os ingredientes básicos da vida, aminoácidos, açúcares, nucleotídeos, podem ter se originado com uma assimetria universal favorecendo uma orientação em detrimento da outra. Isso significaria que a vida, ao menos em sua fundação química, talvez não seja tão arbitrária ou emergente quanto se imaginava. Ela pode estar escrita na arquitetura do universo desde o princípio. Se os dados do Webb apontassem para esse tipo de viés embutido em escala galáctica, as implicações para a frequência e forma da vida em outros cantos do cosmos seriam assombrosas. Enquanto a maioria das análises se mantinha fundamentada em dados sólidos, questionamentos mais filosóficos e teóricos floresciam.
Uma linha de pensamento propôs que o Webb havia descoberto não era apenas um objeto distante, mas um artefato observacional causado por nossa própria posição no universo. E se as leis que observamos forem moldadas pela curvatura e expansão do espaço, especificamente em nosso ponto de vista, criando ilusões de anomalia ao observar grandes distâncias cósmicas? Esse conceito, baseado em raciocínio antrópico, sugeria que nossa compreensão das constantes físicas e da evolução cósmica pode ser um fenômeno local, confundido com verdades universais. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E nos diga nos comentários: quais são seus pensamentos sobre o encontro impossível do JWST no espaço profundo? Queremos ouvir você. Obrigado por assistir e até a próxima.